Olá pessoal, aqui quem fala é o aspirante Ferraz, professor de Geografia. Espero que esta aula encontre todos bem. E hoje nós iremos falar sobre a questão ambiental e a lógica do desenvolvimento econômico, complementando aquela primeira aula de revisão, tá ok? Então vamos lá. Inicialmente, como o conteúdo ele fala de meio ambiente e consumo, eu quero fazer uma análise temporal de como que era essa questão do consumo nas primeiras civilizações, lá nos primórdios, quando os homens eles tinham, as sociedades eles tinham que se apropriar do meio ambiente com o objetivo de sobrevivência. E com o passar dos anos, essa forma de se apropriar do meio ambiente foi se evoluindo, de forma que hoje a gente vê uma intensificação dessa apropriação e, por consequência, a gente observa também uma intensificação no impacto ambiental e social. E a gente pode associar isso a determinados fenômenos, e quero destacar para vocês aqui agora o fenômeno da Revolução Industrial, que foi um fenômeno que revolucionou a questão do capital e do capitalismo. A Revolução Industrial, então, é uma revolta, das máquinas se apropriando ali dos moldes de trabalho, substituindo a mão de obra humana, produzindo em larga escala com o objetivo de atender o capitalismo, intensificando então a questão do capital, o capital mais presente. Com isso, a gente observa que para atender essa demanda em larga escala, que é a produção nas indústrias, a gente observa que há também um impacto muito grande sobre os recursos naturais, seja eles renováveis ou não renováveis, como o solo, florestas, os minérios, recursos hídricos, entre os outros. Então a gente vê uma diferença muito grande da forma de viver lá nas primeiras civilizações e propriamente dito pré-revolução industrial. Então essa questão do capitalismo, ele marcou e existe o mundo pré-capitalismo e o mundo pós-capitalismo. Existe o mundo pré-revolução industrial e o mundo pós-revolução industrial, onde a gente observa que pós-revolução industrial tem esse atendimento às demandas em larga escala, a questão do capitalismo em alta, muito direcionada pela questão do consumo. Lembrando que este consumo, ele busca atender os ideais do mercado. E o próprio mercado, ele procura elaborar estratégias para fazer com que a sociedade ela seja cada vez mais consumista. E a gente tem que destacar e tem que falar que existe uma diferença entre consumo e consumismo. Então, o que é consumo? Consumo é a utilização ou aquisição de bens e serviços para satisfação ou necessidade dos interesses individuais de uma população. Já o consumismo é o hábito ou ação de consumir muito, em geral e sem necessidade, de forma desenfreada, de forma compulsiva. E a propaganda, a publicidade, ela vem intensificando muito essa questão do consumismo, justamente para intensificar o capital, tá ok? Então, as consequências geradas pelo desenvolvimento nos últimos 250 anos, elas são bastante discutidas em função dessa questão desses impactos no aspecto natural. Então, o que a gente pode destacar? A questão das alterações na composição da atmosfera, principalmente, e a questão da discussão do esgotamento dos recursos naturais. Então, estes dois aspectos, esses dois impactos aí, têm gerado muita discussão nessa questão do conceito de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável, então? É um conceito que envolve a evolução de uma determinada economia, de um determinado país, uma evolução econômica, sem que para isso eu precise comprometer todos os recursos naturais a ponto de deixar as futuras gerações
abandonadas. Então, a gente tem que fazer essa associação, porque a economia é um aspecto muito importante dentro do conceito estrutural de uma sociedade. Mas se eu esgotar todos os recursos desse país ou do mundo, a gente está deixando as futuras gerações em risco. Então é preciso sim desenvolver técnicas, desenvolver ideologias, desenvolver um plano sustentável a ponto de evoluir a economia do mundo, do país, de um estado, de uma região, sem que para isso eu comprometa os recursos naturais, a fim de deixar as futuras gerações em equilíbrio. Então, o desenvolvimento sustentável, ele busca justamente isso, a discussão buscando o equilíbrio entre a sociedade, o aspecto econômico, a natureza e a economia. Então aí, a sociedade ela tem percebido a dimensão do uso sem medida dos recursos naturais do nosso planeta, muito direcionado para atender o aspecto, um viés capitalista. Então, a demanda por produtos que utiliza matéria-prima que é oriunda do meio ambiente, ela está sendo utilizada em uma escala cada vez maior em função do nível que está o consumismo e o consumo em todo o globo. Então, a gente vê sim países que se destacam diante outros, mas a gente vê que em todo o mundo a gente consegue observar essa questão do consumismo e do consumo cada vez mais alto, tá? Então essa situação ela vem pondo em risco não só o equilíbrio do ecossistema, mas também a gente observa um meio ambiente sofrendo muita degradação e colocando os recursos naturais, e não só os recursos naturais, como a humanidade e a preservação dessa humanidade em risco, tá? Aqui, a gente falou anteriormente sobre essa questão do desequilíbrio em relação ao consumo. Então, aqui a gente vê esse consumo separado por continente. E ali, lá na extrema, lá no finalzinho, a gente tem a América Latina, Brasil e Argentina como exemplo. Então, olha só o enunciado da figura. Veja abaixo quantos planetas Terra precisamos ter para viver e consumir conforme os padrões médios atuais de cada continente. Então, lá na América do Norte, o país estadunidense, lá, Estados Unidos da América e o Canadá, se todo mundo, vivesse de uma forma consumista igual aos países do Norte, a gente precisaria em média aí de 5,22 planeta Terra para poder sobreviver. A Europa, ela consome o nível de consumismo e o tanto de planeta Terra que precisaria para atender a demanda consumista da Europa seria 2,66. A Ásia Ocidental e a Oceania, aparentemente, são continentes mais conscientes, vamos dizer assim, em relação aos Estados Unidos, Alemanha e Suécia, por exemplo. Então, Japão precisaria de 2,44, China 0,88, Índia 0,44, Austrália 3,66, África do Sul 1,27, Somália 0,22, Brasil 1,16, Argentina 1,27. E o que a gente pode associar essa imagem aí também? A questão da desigualdade social e a diferença de renda. Os países subdesenvolvidos, por sua vez, eles tendem a serem menos consumistas, porque também tem a questão daquela limitação financeira. E aí a gente volta a discutir a questão das alternativas que o desenvolvimento sustentável, esse conceito, ele tem tentado defender para que a questão da atividade econômica ela não precise perder espaço,
mas também que o meio ambiente ele consiga uma preservação suficiente para atender as futuras gerações. Então, o desenvolvimento sustentável ele gira em torno do equilíbrio econômico, social e ambiental. E o desenvolvimento sustentável ele está então aí no centro dessa relação aí desses três aspectos. Então a gente vê o aspecto do meio econômico, que ele tem que ser preservado para que determinada nação, para que o mundo esteja em equilíbrio econômico. O ambiental, até porque para atender o aspecto econômico precisa dos recursos, esses recursos que não é só importante, não somente para o aspecto econômico, mas também para a preservação das futuras gerações. E aqui a gente tem a questão dos pilares do desenvolvimento sustentável, ou os pilares da sustentabilidade. A gente tem o pilar social, que é o socialmente justo e culturalmente diverso. Tem o pilar econômico, que é a questão economicamente viável, e tem o aspecto ambiental, que é o ecologicamente correto. Então, eu peço que vocês guardem aí esses pilares do desenvolvimento sustentável, os pilares da sustentabilidade. O pilar social, socialmente justo e culturalmente diverso. O econômico, economicamente viável, e o ambiental, ecologicamente correto. A educação ambiental ou sensibilização ambiental tem esses termos, é um importante passo para o desenvolvimento sustentável. Isso porque é preciso conscientizar todos os setores da sociedade para que haja um movimento complexo e eficiente em prol do meio ambiente. Por isso, grandes fabricantes colocam no seu dia a dia ações que visam sustentabilidade e a redução de gastos e emissões. Lembrando que toda essa apropriação do meio ambiente em busca de atender à necessidade de um capital, ele vai gerar vários impactos no meio ambiente. E a questão das emissões de gases de efeito estufa também é algo muito presente. Então a gente vê uma atmosfera cada vez mais comprometida em função desses uso e ocupação do solo, que compromete também a qualidade da atmosfera, a qualidade da preservação, a qualidade na preservação não só do meio ambiental, mas também do meio social. Então eu quero que vocês guardem aí com vocês essa questão dos pilares da sustentabilidade, com o objetivo de entender a importância do equilíbrio entre o aspecto econômico, o aspecto social e o aspecto ambiental. Aqui, então, a gente tem a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque quando a gente fala dessa apropriação dos recursos, quando a gente fala dessa questão do consumo, quando a gente fala dessa questão do consumismo, a gente está influenciando também cada vez mais na questão da geração de lixo. E a gente tem vários tipos de lixo que tem que ter o seu devido manejo, como o lixo doméstico, tem que ter a coleta seletiva para o lixo doméstico, tem que ter uma coleta bem apropriada para o lixo nuclear, por exemplo. A gente sabe que esse lixo nuclear, a forma errada do depósito desse tipo de lixo, de forma errada, vai ter a questão da emissão de material radioativo, que é totalmente prejudicial à saúde do ser humano. Entre outros tipos de lixo, como o lixo hospitalar, que é um lixo totalmente contaminoso, vamos dizer assim, que pode contaminar a sociedade. Então, para cada tipo de lixo, a gente tem um tipo de manejo. Então, é importante ter uma política nacional de resíduos sólidos para enfrentar essa questão do consumo e do consumismo, e também para fazer a devido manejo dos resíduos sólidos. Então, eu peço que vocês entendam e associem que essa questão da revolução industrial, essa intensificação nessa cultura, nesse modo de viver cada vez
mais consumista, cada vez mais relacionada com o consumo, vai influenciar diretamente na questão da geração de lixo. E aqui a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, e cabe destacar que é uma informação levantada pelo estudo Ciclosoft de 2010 no portal Ecode, que fala que dos 5.568 municípios brasileiros, apenas 7 possuem 100% de coleta seletiva implementada. Então é um número minucioso demais. Estas cidades correspondem aos municípios de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Itabira e as capitais de Curitiba, Porto Alegre e Goiânia, tá? 62% apoiam cooperativas de catadores como agentes executores da coleta seletiva municipal. Aí tem a questão da participação também de empresas particulares, que são contratadas para fazer 26% do serviço dos municípios. E 78% dos municípios realiza a coleta seletiva de porta em porta. 52% das prefeituras são responsáveis pela coleta seletiva dos resíduos sólidos. Lembrando que essa questão da coleta seletiva, essa questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem que ser cada vez mais fomentada e intensificada, a fim de atender toda a população brasileira, porque essa questão do lixo vai impactar diretamente na questão da saúde ambiental. A gente falou na última aula, na outra aula de revisão, que a questão do lixo está totalmente relacionada com o surgimento de vários tipos de doença a nível local, a nível estadual, regional, global e mundial. Então, é imprescindível a questão da coleta seletiva, é imprescindível essa questão do manuseio adequado dos resíduos sólidos para a preservação do meio ambiente e também para a preservação da saúde social. E nisso a gente fecha aqui esse conteúdo, então quero destacar com vocês a importância de entender o conceito de desenvolvimento sustentável, os pilares da sustentabilidade, entender a relação da revolução industrial atendendo a um interesse do capital ao que se refere ao consumo e ao consumismo, para que vocês consigam relacionar todo esse conteúdo e entender a importância do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, principalmente para garantir a preservação da saúde na geração em que nós estamos, nessa geração contemporânea a nós e para as futuras gerações também. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Encerrou, né? Se eu interromper aqui, vai parar tudo? Parei.